Ronaldo, muito obrigado pelas suas colocações, bastante robustas, né? E com certeza, tanto as colocações da Ana e a sua vão ajudar bastante. Eu sou o único que não sou da área bêntica, eu sou um biogeoquímico marinho, trabalho com sistema pelágico, né? Sou um oceanógrafo, né? Então eu vou também, mas é importante que eu possa contribuir com esse aspecto que eu acho que está um pouco carente no trabalho. Eu tenho, assim, colocações de forma geral, por exemplo, sobre a estrutura do trabalho, sobre o que você tem até o momento. Em relação à introdução, é mais ou menos aquilo que meus colegas, meus antecedentes aqui comentaram, né? Eu acho que você precisa ampliar e detalhar esse tema, afinal, claro, isso é um documento que está em construção ainda, você vai ter tempo de fazer isso, mas eu quero que você não perca essa noção de que o título não é para a tese, o título é para você. Uma banca, entendeu? Ela quer saber qual que é o seu repertório, né? O que você aprendeu, o que você sabe sobre esse tema. E há muito a ser explorado sobre esse tema, não apenas nas ilhas aqui do Brasil, mas nas bacias todas, né? Lembre-se que você está trabalhando com uma região que é um sistema oligotrófico, é um giro subtropical, tem 5 no planeta, com ilhas, né? E que tem um domínio oceanográfico muito homogêneo, tá certo? E com pouca variação na coluna d'água, entendeu? Então, é natural que você tenha dificuldades até em ver trends, né, tendências temporais até no bentos, né? Ou seja, é um sistema muito sempre estratificado, sempre, né? Então, eu só estou dando esse palpite para que você melhore bem essa introdução geral, fale mais sobre esses assuntos, né? Eu queria comentar sobre o título, né, sobre a relevância. Eu já falei com você isso ontem, né? Mas acho que para você publicar, o fato das ilhas serem brasileiras fazem parte da metodologia, mas o tema principal é que elas são ilhas de um giro subtropical oligotrófico. Então, eu acho que você tem que, de cara, pensar que você está trabalhando com esse sistema para globalizar um pouco essa informação e te dar muito mais relevância geográfica para o seu trabalho. Então, tenta eliminar essa coisa de Brazilian Islands, bota de ilhas do Southwest Atlantic, do giro subtropical, porque as pessoas que vão ler isso depois, que também trabalham com giros subtropicais e com ilhas desses giros, vão se interessar muito mais quando eles lerem apenas a palavra Brazilian. Então, é uma coisa que eu sugiro que você pense seriamente em fazer. Bem, quanto à sua hipótese de objetivo, eu reitero mais ou menos o que o Ronaldo comentou, e eu acho que a Ana também, né? Eu não vi até agora, até o momento, nenhum dos capítulos, em nada, nenhuma consistência da sua discussão ou comentários conclusivos em relação à hipótese de trabalho. Ou você faz isso ao longo talvez você vai ter elementos para fazer isso, ou você muda a sua hipótese, né? Porque não é difícil, né? É complicado você estabelecer uma hipótese, né, num domínio oceanográfico que as variações temporais são realmente, a princípio, né, baseado em processos estocásticos, como o Ronaldo falou, mas até que ponto é porque nós não estamos colocando na análise uma série de parâmetros que afetam aquilo ali e que futuramente talvez a gente vai entender que algumas coisas supostamente estocásticas são, na verdade, determinísticas, porque você descobriu exatamente qual que é o fator que dá essa robustez na variação, no trend, né? No seu capítulo 1, né, eu já comentei sobre a relevância, né? Eu acho que, não só no seu capítulo, mas na tese como um todo, né, eu espero categoricamente que você inclua as fotos e gráficos que você fez na sua apresentação, na sua tese, porque as fotos e gráficos ainda estão muito pobres para uma tese de doutorado. Agora, o que você apresentou estão muito boas, então eu suponho que você vai poder incluir essas coisas, tá certo? Eu acho que você tem que valorizar mais os parâmetros oceanográficos, em todos os aspectos, no study area, né? A sua study area não são só aquelas ilhas, mas é toda a massa d'água no seu entorno, todas as, né? Uma coisa que eu gostaria de ter visto mais esses dados oceanográficos e climáticos, não só nas análises estatísticas, né, na tabela 1, com aquelas características de cada ilha, mas no seu study area, né? É uma coisa muito importante. Eu queria te perguntar uma coisa. A equipe que fez essas coletas, provavelmente eles fizeram dados coletas in situ,
né? As ilhas têm estações meteorológicas. Um parâmetro que é fundamental numa área que tem um domínio hidrográfico homogêneo como essa, com poucas variações, quer dizer, em relação a regiões temperadas, sazonais, né, ou regiões costeiras que são mais dinâmicas, né, eu acho que as condições climáticas, precipitação, você já ouviu falar, lembra? Você já ouviu falar do efeito ilha? Nós analisamos o efeito ilha, né? Quer dizer, como é que será que é o efeito ilha numa ilha que tem tantos quilômetros quadrados e 600 metros de altura, e o efeito ilha num pequeno atol, ou num Fernando de Noronha, que tem uma densidade populacional enorme, lixiviando, como é que a precipitação, os ventos, né? A Ana mencionou sobre as ondas, né? Eu acho que é fácil você conseguir médias, até eu diria médias anuais, dados de médias anuais para você poder, porque afinal das contas essas análises foram feitas em transectos anuais, né? Não era uma coisa que era feita todo mês, iam lá durante um ano e faziam isso. Então, se você transformar os dados climatológicos e oceanográficos em médias anuais, você pode colocá-los nessas suas análises, essas suas regressões multivariadas, né? Então, eu acho que uma coisa que é fundamental é você valorizar mais os dados oceanográficos e ambientais, climatológicos, sobretudo. Eu acho que pode dar uma diferença muito boa. Dados oceanográficos, como, por exemplo, coeficiente de extinção da água, né? Muitas vezes você tem comunidades que respondem à transparência, e às vezes não é nem com a transparência, se a água é mais turva, o VV tem mais material particular em suspensão, e alguns grupos filtradores se sobressaem mais em relação a outros, então são coisas que talvez você possa, né? Uma outra coisa que eu queria te perguntar, eu sei que em ecologia bêntica, sobretudo quem trabalha com peixes e faz censos visuais, eles trabalham com alguns índices interessantes, como rugosidade, complexidade do hábitat, né? Aquele método clássico de você esticar uma corrente entre o ponto A e B, né? E se o tamanho da corrente que você conseguir colocar for exatamente igual, a rugosidade é zero, né? E quanto menor esse índice, é 1 sobre o tamanho de corrente que você vai assentar no fundo, né? Mais complexo é esse hábitat. Então, eu vejo que esses parâmetros eram parâmetros que eu não sei se foi medido, mas ainda podem ser medidos. Podem ser medidos. E aí você talvez tenha um dado ambiental para você botar nas suas regressões e tentar explicar por que alguns grupos dominam mais em outras regiões. Vai ver o transecto de algum lugar, tinha uma rugosidade muito diferente do outro, né? Uma coisa que eu ia te sugerir também nas suas regressões múltiplas, né, você, por exemplo, pega assim, por exemplo, o dado porcentagem de cobertura de um grupo qualquer, de um grupo taxonômico ou funcional. Independente da ilha, né, faz análise com distância da costa, altura da ilha, independente de que ilha é, mas com altura, distância, densidade populacional, rugosidade, com essas coisas. E ver o que você olha. Primeiro você tem que... Porque as ilhas em si, ela é a metodologia que você vai usar. Na verdade, o parâmetro importante é a altura, o tamanho da ilha, a pluviosidade, a climatologia, né, a distância da costa, esses dados. Faz com esses dados primeiro. E no gráfico você pode dar cores diferentes para o dado distância, por exemplo, né, de acordo com a ilha. Categoriza a ilha esses dados. Na hora que você descobrir alguma tendência em relação a esses parâmetros, aí você está pronta para comparar uma ilha com a outra. Né? Porque, olha, aqui o dado mostrou que a altura da ilha, o tamanho de uma ilha afeta esse grupo. Então é por isso que Fernando de Noronha tem esse. Né? Não sei se você vai conseguir, mas eu acho que esse é o método, né? Como o Ronaldo mencionou, também, claro, você ainda está em construção, talvez não tenha dado tempo, mas é condição sine qua non que você padronize as suas referências, não apenas a lista de referências, né, como também na citação. Muitas vezes, na citação do texto, muitas vezes você coloca por ordem cronológica, né, as mais antigas primeiro e depois as mais recentes. Né? Então, às vezes você tem a recente aqui, a antiga lá, né, tem que padronizar isso. Né? O seu texto em inglês, realmente, como você mesmo é um réu confesso, né? Precisa melhorar, ele está muito... Eu fiz vários comentários,
estou te dando várias sugestões, eu até já te mandei os meus comentários, mas eu não sou um native speaker, né? Então quem sou eu para dizer o que é? Eu apenas para mim. Fazer uma revisão com o revisor isso, bom. Isso. Mas é bom você dar para um revisor bom, porque um texto mais amadurecido. Porque é terrível você reformar uma casa, às vezes olha, começa do zero. Então, se você der para isso, tá certo? Deixa eu só fazer alguns comentários ao longo do que eu tenho aqui do texto, porque eu fiz muitos comentários, eu escrevi muitas coisas aqui também que eu gostaria de comentar. Então, já falei. Bom, muitos textos têm que ser reorganizados, já falei sobre essa introdução, né? Eu acho que você tem que simplificar, tem textos que você pode, com uma sentença, você pode dizer tudo aquilo que você está tentando dizer num parágrafo inteiro, mas isso não vou entrar no mérito, né? Já falei das referências, então, no capítulo 1, tem alguns... Então, mesmo no capítulo 1, eu acho que a introdução ainda está pobre em conteúdo, né? Você pode explorar mais as referências. As referências não foram feitas para enfeitar ali o texto, entendeu? Muitas vezes, quando você coloca referências, o leitor bom, tá, o fulano e tal, o ciclano fez isso e aquilo, mas o que essas referências estão dizendo, né? Mostra que, né, é importante você ser bem didático, né? Mostrar o que essas referências, elas te dão até um certo embasamento para, na discussão, depois você voltar a mencioná-las, né? O que se sabe dessas referências em termos de composição taxonômica da comunidade ibérica nessas regiões, dos grupos dominantes, está certo? O que eles comentaram, né? No seu Material and Methods e Study Area, da página 7 do capítulo 1, eu fiz aqui, olha, faz parte do seu Study Area as condições oceanográficas adjacentes, né? O domínio da água tropical oligotrófica, típica de giros oligotróficos subtropicais, elevada transparência e temperatura, forte estratificação física, ou seja, basicamente, exceto Trindade, que está numa latitude de 20 graus, está talvez mais próximo do meio do giro, né? Aquelas ilhas mais ao norte estão mais sujeitas a ventos alísios, a talvez mais turbulência, não sei. Então, eu acho que era uma forma que você pode explorar, né, um pouco melhor. Eu já tinha comentado isso antes, né? Na sua tabela 1, você escreveu mainland em Rocas Atol e Fernando de Noronha, quer dizer, não tem uma isolation, não teria que botar aqui quilômetros, tantos quilômetros porque na tabela 1 você põe isolation e entre parênteses quilômetros, então eu estou esperando ver um número que, né? Você pode me explicar por que está escrito mainland, ou mainland aqui? Eu fiz duas linhas, né, que explicam o isolamento do continente, entendi. Que eu chamei de mainland, entendi. E outra é do próximo Recife, entendi. Mesmo oceânico próximo. Então, por exemplo, Fernando de Noronha e Rocas tem uma proximidade, então entendi. Pode influenciar no outro. Então, o que eu tenho que entender aqui, por exemplo, em Rocas, isolation 288 quilômetros do mainland. Sim, da costa. Tá certo. Eu acho que você tem que completar essas características da coluna 1 com vários outros aspectos que você pode colocar, com os dados oceanográficos que o Felipe ajudou você. Pega as médias de temperatura, de superfície, né? Essas médias todas e essa ilha, o entorno dela tem essa média de temperatura. Não sei se sim, você está certo. Não, desculpa. A medida de... Essas dos parâmetros oceanográficos, perdão. Fiz a média fez mesmo. desses anos. Fez mesmo, desculpa, está certo. Então, falha minha, eu não prestei atenção. Dá para ver aí que acho que é 27 graus as três ilhas do Nordeste e Fernando e Trindade é uma temperatura abaixo. Agora, como o Ronaldo mencionou, se você às vezes
dá um pouquinho mais de range, temperatura, você dá a média e a variação, de tanto a tanto, né? Sabe, alguma coisa que, às vezes, justamente são essas variações. A temperatura de Trindade que varia não é nem a máxima, ela é bem próxima à máxima das de cima, é a mínima. É a mínima. A mínima que é diferente. Certo. Ou seja, ele chega naquele máximo e não passa daí, né? Tá certo. A figura 1, né, eu acho que seria muito interessante você botar latitude, longitude, pelo menos naqueles gráficos pequenos, né? Então, eu não tinha conseguido colocar nessa figura, eu coloquei na apresentação, eu consegui colocar latitude e longitude. Tá certo. Eu não tinha conseguido ainda no QGIS. Tá certo. E essa setinha para cima indica o norte, não é isso? Sim. Tá, então você bota o N ali em cima, é uma firula, não é muito importante, mas tá. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Em resultados, eu sinto falta de você descrever uma variação ou uma média multianual de dados obtidos com satélites ao largo de cada ilha. Tá certo? Porque você só pegou esses dados e botou num pacote estatístico, né? Às vezes eu acho que é didático, fica mais, né? Você, em vez de, quando você bota a média, realmente você mata o trend, né? Então, se você conseguir botar ou em gráficos, variações sazonais, se o satélite deu essa permissão, né? E aí você indica exatamente quando é que foi feita essas amostragens ao longo naquele ano, né? Eu acho que enriquece mais. A tabela 3, eu espero que você reedite ela, né? Evite essas linhas verticais, né? Tá certo? Olha, a figura 2, eu não sei se o que os meus colegas da área é idêntica também, mas eu me simpatizo muito, apesar de que eu nunca usei nos meus trabalhos, mas já vi em vários, né, em gráfico de pizza. Porque normalmente quando você quer mostrar porcentagens, proporções, eu acho que os 4 gráficos de pizza, um para cada ilha, eu acho que mostra bem, é apenas uma sugestão, você não precisa, né? Tá certo? Uma curiosidade, quais cianobactérias eles ocorreram? São filamentosas? Que tipo de Então são... Eu não posso afirmar isso com certeza, Uhum. mas são filamentosas as que aparecem no foto quadrado. Sei. Interessante. Posso fazer uma adição rápida com relação a essa questão da filamentosa cianobactéria? Desculpa. Eu acho que a figura 3 e a figura 4, elas têm informações muito semelhantes. Eu acho que isso pode virar uma única figura. Por exemplo, o tempo, né? Eu colocaria o tempo no eixo horizontal, porque é a variável independente. Ao longo do tempo, essas coisas acontecem, né? Então, talvez você tivesse virar 90 graus cada uma dessa figura. Ele ficou meio achatado para esse formato e eu busquei fazer visualmente mais esticado. Você vê, eu não vejo um trend, né, um decréscimo, como você mencionou, principalmente naquelas coisas que são as mais dominantes, né? Eu vejo que existem variação, mas eu não vejo com robustez claramente uma tendência a diminuir, uma tendência de subir. Eu acho que é uma forçação de barra. Eu vejo, sim, uma variação muito maior naqueles que são menores, naqueles que são menos abundantes. O que é de se esperar, os menos abundantes estão struggling, né, para poder sobreviver numa situação, uma hora estão, uma hora não estão, enquanto que aqueles que são abundantes, na minha avaliação, eles meio que já estão estabelecidos ali, tá certo? Então, o que eu acho que é uma informação interessante, né, você mencionar que você vê mais variação naqueles que são menos abundantes, né, isso a gente vê também em plâncton, né, aqueles que são, né, uma hora tem, outra hora não tem, outra hora não aparece, tá certo? Tá certo? A figura 4 também, eu sugiro que você gire essa figura 90 graus, né? Mas se você puder juntar a figura 3 e 4 numa única figura, porque elas basicamente estão mostrando porcentagem de cobertura, não é isso? Sim. E normalmente você não mostra o mesmo dado 2 vezes na mesma figura, né? Sobretudo, eu acho que os revisores devem criticar isso. Sim, eu
eu não sabia escolher qual seria melhor, e aí eu acabei colocando as duas para escolher uma, na verdade. Você tem tempo de fazer isso Não, tranquilamente. Foi para discutir mesmo. Tá certo? Bom, a figura 5, você explicou, né? Eu botei aqui no documento um texto todo, né, sugerindo aquilo que eu já falei para você. Talvez você, pensando, né, em você fazer uma regressão múltipla com a porcentagem de cobertura de cada grupo, de cada um daqueles organismos, os dominantes e dos menos dominantes, em relação a parâmetros ambientais, climáticos, tá certo? Alguns que estão faltando aqui, rugosidade, né, complexidade do hábitat, né? E aí você vê qual é a tendência. E aí você está pronto para discutir por que uma ilha difere da outra, né? Porque essa ilha ela é maior, então ela tem mais efeito de ilha, né? O seu entorno deve afetar muito mais, né? Tá certo? Ou seja, 2 ilhas na mesma latitude, sujeitas ao mesmo domínio hidrográfico e sazonal, mas têm tamanhos completamente diferentes. Precipitação é a mesma, né? Aquela que tem uma vegetação terrestre maior, uma densidade populacional maior, né, vai botar mais nutriente. A única fonte de nutrientes para esses ambientes né, são essas, a lixiviação pelo, né, claro, existe o atmosférico também, mas, né, talvez te dê resultados interessantes, né? Então, eu acho que a discussão do capítulo 1, né, tem algumas coisas que você ainda repete muito o que poderia ser material e método, você ainda repete muito o que poderia, eu apontei aqui, muito o que ainda é resultado, eu ainda sinto um certo desconforto, essa ainda não está madura de discutir, né? Então, eu vejo muita repetição aqui e nenhuma consistência com a sua hipótese ainda. Então, eu acho que ainda é muito... Está ainda um texto de discussão muito imaturo, mas eu tenho certeza que com o tempo, lendo mais, você vai, né? Tá certo? Na página, por exemplo, 21, no texto onde você discute São Pedro e São Paulo, todo esse texto, assim, até... está muito confuso. Eu tive muita dificuldade, talvez porque eu não seja da área, né? Mas eu acho que é louvável quando você faz uma pessoa que não é da área entender aquilo, né? Sim. Lembra que talvez eu precise entender melhor também. É claro, né? Como Einstein dizia, você só entende de um assunto se você for capaz de explicá-lo para sua avó. Né? Então, imagina que eu sou sua avó. Vou tentar. Tá bom? Tem algumas áreas que são de study area, quando você discute o Rocas Atoll, você repete, Rock Atoll is the first Brazilian no-take marine establishment. Você não está discutindo nada. Não, né? E aí, em seguida... In these studies dominated by epilitic alga. Você está dizendo o que dominou ela. Você já falou isso em resultados, né? Então, são coisas que ainda tá certo? E muita coisa que eu apontei aqui que é melhor na introdução. Eu acho que eu já não tenho... No seu capítulo 2, eu confesso para você que foi o que menos olhei. Eu só tenho uma dúvida, porque como eu nunca vi esses tipos de análise, esse BRT... Eu queria fazer uma provocação e te perguntar até que ponto a biomassa de peixes diminui, não com o aumento da cobertura de determinado grupo bentônico, mas com a substituição, a falta do que é importante para aquele peixe. Não porque aumentou tal coisa, mas simplesmente porque agora ele não tem aquilo que ele, né? Se bem que depois, ouvindo os comentários aí do Ronaldo, eu não sei se faz sentido essa colocação, né? Mas, de qualquer maneira, é algo para você, tá bom? Bem, eu acho que era isso que eu tinha que comentar. E, bom, eu acho que isso é um desafio para você, te parabenizo por aceitar esse desafio, lembrando que você tem que ler bastante, dar mais robustez na sua introdução, mostrar mais repertório sobre o tema para a banca, né? E você faz isso de 2 formas, escrevendo na introdução e respondendo, tá certo? Então, é mais ou menos isso que eu tinha que comentar. Te desejo sucesso para você e para o seu orientador e para o seu futuro co-orientador, se houver, tá bom? E estou à sua disposição aqui na minha sala também, viu, Ana Cristina?
Desde que você... Muito obrigada, professor. Nada. Bom, então é isso. Eu gostaria de saber se você tem se alguém, não sei se é de praxe, o orientador da Pitaco na qualificação, o Tito está aí presente, ou se uma pessoa quiser fazer algum comentário, se os colegas ainda têm algum outro comentário que querem fazer, ou se você quer fazer as suas colocações finais antes de eu dar prosseguimento aqui na ata de qualificação. Eu gostaria só de agradecer todos os comentários e todas as provocações da banca, são muito... Eu estava ansiosa por elas, na verdade, foram muito preciosas, eu espero corresponder à altura e continuar, tentar amadurecer bastante esse trabalho junto com o Tito, e muito obrigada mesmo. O Fred, como meu primeiro professor dentro do IO, muito obrigada. Foi a primeira disciplina que eu fiz dentro do IO, foi com o Fred Brandini. Obrigada, Fred. Não tem que me agradecer, é a minha obrigação. Não, tenho que agradecer, sim. Você me acolheu como ouvinte dentro da sua disciplina, e eu já sabia que você ia conseguir ajudar aqui com essa coisa dos parâmetros oceanográficos, essa visão mais oceanográfica para o trabalho. Muito obrigada. Obrigada, Ana, Ronaldo. E Tito, né, que está aí também. Ana Carolina, você quer fazer algum comentário final? Obrigada. Não, nenhum. Eu só queria agradecer mais uma vez. Queria me deixar à disposição, né, Ana, para qualquer... Não estou te ouvindo. Ai, peraí. Não estamos te ouvindo. Vocês estão me ouvindo agora? Tá, desculpa. Então, só queria agradecer mais uma vez, me deixar à disposição para qualquer ajuda, principalmente essa parte de censuramento remoto, dessas variáveis, que eu sei que não é fácil. Você tem uma equipe enorme. Acho que vocês estão com 2 áudios. Eu ponho aqui, vai. Continue. E recomendar, né, se eu pudesse fazer uma última recomendação, Ana, é leitura e estudo, porque para isso você precisa estar mais confiante nesse processo, tanto para escrever quanto para discutir, né, uma forma de, a gente precisa estudar, você vai defender uma tese no final, você vai carregar esse título, e é importante que você tenha essa bagagem, ainda tem um tempo, eu sei que a gente estuda o tempo inteiro, mas eu acho que isso vai demonstrar, no final, a robustez do seu trabalho, a qualidade do avanço e do produto. É isso. Ok, Ana, muito obrigado. O Ronaldo, gostaria de fazer um comentário final? Quero agradecer pelo convite, mais uma vez, parabenizar a Ana por ter sobrevivido a mais uma banca com o Ronaldo Magrão, que eu sou pego bem no pé, eu sou bem chatinho, mas é porque eu acho que, principalmente na qualificação, é o momento de você conseguir colocar o teu trabalho, assim, eu corroboro e reforço a fala da Ana Mazzucco, que a gente lê, para cada ponto que você pensa que é relevante, ao quanto que a gente vai avaliar a influência da mudança climática, do aquecimento na série temporal, vai ali, faz uma busca bonita de trabalhos que tenham esse enfoque e leia bastante. Acho que até, para quem é professor na universidade, já a nossa tragédia é que a gente não consegue ter tempo para ler tanto quanto a gente gostaria. É tão essencial a gente conseguir se atualizar com tudo que está sendo feito, para que a gente consiga discutir com um aprofundamento, para que a gente consiga desenvolver perguntas relevantes para os próximos trabalhos e projetos. Então, realmente, acho que esse aqui é o fator aí limitante para que a gente consiga fazer trabalhos bacanas. Então, mete a cara aí em todos esses trabalhos, leia bastante. Parabéns, porque você já está, para quem está no 2º ano de doutorado, partindo para o 3º, acho que você está com bastante dado em mãos, você já conhece bem as ferramentas analíticas, já tem uma estrutura de texto bem encaminhada, então acho que agora você vai conseguir desenrolar com uma certa facilidade. Ok, Ronaldo, muito obrigado. Bom, eu peço então, acho que você pode desligar aí. Eu pediria então que a plateia se retire da